dando uma boa tarde a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata das últimas sessões por lidas e aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passamos às breves comunicações. Primeiro, dos oradores inscritos aqui, deputado Marquito, deputado Nonelli, não vejo no plenário. Com a palavra, deputado Mário Mota, nosso líder do Estado, da capital e da região serrana. Seja bem-vindo. Muito obrigado, generosidade da sua parte. Querido presidente em exercício, meu querido Scudlark, deputado Pedro Baldiceira, deputado Emerson, prazer muito grande poder contatá-los. Também aos nossos telespectadores, ouvintes dos veículos da Alesc, deputado Napoleão Bernardi, que integra a nossa bancada, que também está presente. Eu quero registrar que hoje de manhã eu participei, na sede da FEComércio, do lançamento de um projeto denominado Floripa Regular. Floripa Regular. E eu confesso que me emocionei em alguns momentos, primeiro pelo objetivo do projeto. O projeto vai oferecer alguns serviços, especialmente a regiões da cidade de Florianópolis, capital do estado, cujas vielas, servidões e ruas não existem legalmente. São regiões da cidade que até então não permitiam a instalação de energia elétrica e água de forma regular, porque simplesmente as ruas não existiam de forma legal. E a prefeitura montou, juntamente com sua equipe, o prefeito Topázio e equipe, uma série de projetos chamados, reunidos num guarda-chuva chamado REURB, reurbanização. O REURB histórico está providenciando a regularização de áreas constituídas até 1979, simplificando o processo de titulação. O REURB social inicia a regularização de áreas urbanas de interesse social, proporcionando moradias dignas para famílias de baixa renda. O REURB específico, regularização de área onde a renda familiar seja superior a 3 salários mínimos, por meio de um processo simplificado, agilizando a regularização. Um projeto chamado Meu Bairro Regular, que regulariza as planícies urbanas que possuem os maiores índices de irregularidades do município, começando por 3 regiões: Capivari, Rio Vermelho e Campeche. Minha Rua Regular é outro projeto. Mais de 1000 ruas passarão a ser reconhecidas em Florianópolis oficialmente como parte do sistema viário do município. Minha Casa Regular é outra fatia do projeto. Titulação de conjuntos habitacionais que estão irregulares há décadas. E Lar Legal, que é um programa que os senhores certamente já conhecem, já ouviram falar, do Tribunal de Justiça, que busca efetivar a titulação jurídica de localidades pré-determinadas do município. Senhores, eu acompanhei hoje a entrega de titulação de ruas a 170 representantes de ruas que ainda não existiam em Florianópolis legalmente. Portanto, todas as ligações de energia elétrica, de água, quando chegaram ou quando chegavam, não poderiam ser efetivadas, porque simplesmente as ruas não eram legalizadas.
E por que legalizar o seu imóvel? Segurança jurídica para a sua propriedade, a escritura lhe permite negociar, se for o caso, valorização do patrimônio, acesso a serviços públicos essenciais, possibilidade de financiamentos e créditos, contribuição para o desenvolvimento do bairro e da cidade. São 25 mil lares que passarão a ser regularizados em Florianópolis, a partir desse projeto denominado Floripa Regular. Eu faço esse registro, tive o privilégio de participar hoje, ao lado do prefeito Topázio, ao lado do presidente da Celesc e do presidente da Casan, e do secretariado que desenvolveu esse projeto. Algumas regiões da cidade serão transformadas em efetivamente legalizadas. Aqui diz há décadas, eu diria mais, há regiões da ilha de Santa Catarina que, desde sua descoberta e desde o início de sua povoação, sequer teve alguém, num determinado momento histórico, a tomar como referência o plano diretor do município e vontade política para pegar o plano diretor e transformar em ação efetiva de regularização dos imóveis, a partir das ruas. A Prefeitura tem um plano muito bem elaborado, eu espero que seja tomado como referência para outras prefeituras do Estado, e parabenizo a iniciativa do prefeito, de sua equipe, em regularizar áreas que são tomadas como irregulares até hoje, mas com muita gente vivendo há mais de 30, 40, 50 anos, com os supostos e possíveis gatos ligados à rede pública da Celesc, porque não podiam pedir a ligação, queriam pagar energia elétrica, querem pagar a água, mas não tinham como regularizar os seus imóveis. Tinham documentos de posse há muito tempo, de família para família, mas, infelizmente, faltava a vontade política para pegar o plano diretor, estabelecer ações concretas de regularização das partes da cidade em que as pessoas ainda vivem, porque esse projeto está começando, à margem da sociedade. Parabenizo e confesso, ao ver algumas pessoas representando ruas levantarem da plateia, lá na FEComércio, para receber a certidão de que a sua rua passou a existir, eu percebi gente chorando, porque é a expectativa de muitos dos moradores, não só de Florianópolis. Sargento Lima, acredito que em Joinville também existam muitas regiões da cidade que carecem de regularização. E eu confesso que me emocionei porque percebi claramente, primeiro, a intenção política, a tomada de decisão e um plano muito bem elaborado pela equipe da Prefeitura de Florianópolis, por seus arquitetos, urbanistas. A Prefeitura, para se ter uma ideia, em algumas regiões, tomou para si a construção efetiva das ruas, das praças, que serão naturalmente construídas em terrenos que possivelmente pertençam ao município, e estará dividindo com os moradores, a longo prazo, o custeio para que a sua região se transforme efetivamente num bairro regularizado. São pessoas que resgatam a sua cidadania e o seu pertencimento a uma cidade que amam, mas que, infelizmente, até agora, não tinham condições de ver regularizada a sua situação de cidadão, de proprietário de um imóvel. E, a partir de agora, isso será possível. Parabéns, parabéns e muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência se inscreveu para a hora do partido, né? Deputado Marquito, Vossa Excelência está inscrito, como não estava presente, Mário Mota antecipou, fez a manifestação dele. Como Vossa Excelência fará uso da palavra, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos e todas na sessão de hoje. Eu vim falar de dois assuntos muito importantes
que nosso mandato e a Casa Legislativa tem discutido e tem tratado com muita responsabilidade, que é a questão das violências sofridas pelas mulheres, especialmente, né, aquelas que nós tratamos, não nós, mas o Código Criminal e a Justiça trata como crimes contra a dignidade sexual das mulheres, que são 4 tipos: importunidade ou importunação sexual, assédio sexual, estupro e violação sexual mediante fraude. O nosso mandato, lá por março do ano passado, foi provocado e foi procurado por grupos de mulheres e mães na região do sul da ilha de Santa Catarina, por conta de importunações e de violações às mulheres no bairro, no acesso à praia, na busca por acessar um equipamento como um supermercado, um restaurante, e as mulheres como um todo relatando, primeiro, o quanto que, diferente de nós homens, essas mulheres não se sentem seguras de sair de casa para fazer a normalidade, que é ir até um local do seu interesse, especialmente o acesso à praia, que é uma das questões levantadas aqui. E isso, nós homens não temos a ideia do que significa isso, antes de sair, tem que pensar 2, 3, 4 vezes. Por isso é uma tarefa nossa de identificar essas questões e de levantá-las dentro do interesse público. E essa provocação veio, a gente recebeu esse grupo de mulheres, fomos até o comando da Polícia Militar, fomos até a Delegacia em Defesa das Mulheres da Polícia Civil, fomos até a Guarda Municipal de Florianópolis, conversamos com os órgãos ambientais por conta do acesso às praias, e esse trabalho todo culminou em 2 aspectos. O primeiro é que grande parte desses casos, eles acabam não sendo denunciados. Então, nós não temos denúncias executadas. Primeiro, as mulheres relatando, né, a dificuldade que elas têm de denunciar, porque muitas vezes, quando fazem a denúncia, no local de denúncia, elas ainda são provocadas, dizendo que, será que era isso mesmo? Será que não provocou? Isso é um fato concreto. E segundo, por conta dessa reincidência desse tipo de argumento, acaba que as mulheres não denunciam, para não passar 2 vezes pela situação de violência, vamos chamar assim. De toda forma, a gente tratou disso com a Polícia Militar, com a Delegacia em Defesa das Mulheres, e uma ação concreta que nós estamos realizando é um instrumento de comunicação para que as mulheres conheçam e saibam os canais de denúncia e, principalmente, a delegacia virtual, para realizar o primeiro boletim de ocorrência de forma virtual, para evitar a reincidência da violência e o constrangimento quando se faz a denúncia localmente, né? Isso é um fator importante. Esse material, ele foi construído aqui em parceria com o Observatório em Defesa do Direito das Mulheres e Combate à Violência das Mulheres aqui da casa, a bancada feminina, que a deputada Luciane Carminati está aqui, representa dessa casa, a Defensoria Pública, tá? A Procuradoria da Mulher e a Secretaria da Mulher do Parlamento Catarinense. Esse material busca, primeiro, que a sociedade conheça esses 4 tipos de crime contra a mulher, que é contra a dignidade sexual da mulher. E segundo, que auxilie no processo de denúncia, para que a gente tenha esses indicadores e, a partir dos indicadores, consiga constituir realmente políticas públicas concretas para avançar nesse sentido. Um outro ponto importante desse processo todo é a garantia de que as câmeras de vigilância, sejam elas
privadas, sejam elas públicas, e até um monte de programa de vigilância, elas não atingem e não atendem os bairros. Teve um fato muito forte, assim, para mim, principalmente, aconteceu ali na região do sul da ilha, uma criança, entre 8 e 9 anos, foi assediada. E para encontrar, existiam câmeras privadas e não se conseguia a imagem daquelas câmeras para reconhecer o assediador. O processo de investigação aconteceu, a delegacia da mulher foi muito atuante no processo, a comunidade se mobilizou e encontraram, depois de muito processo de investigação, o assediador, ele está preso até hoje. Depois de reincidir e fazer várias tentativas no mesmo local. Mas a necessidade de ter um monitoramento, e aqui se debate muito sobre monitoramento na escola, não sei onde, mas para assegurar a vida das mulheres, a dignidade sexual das mulheres, a gente não consegue ver onde estão instaladas. E uma reivindicação da comunidade é garantir esse tipo de câmera e o cruzamento entre as informações do município, da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos sistemas privados de segurança. Então, esse também foi um dos encaminhamentos, tá? Então, a realização da audiência pública e esse processo todo desde março, teve um encaminhamento concreto, que é aumentar a visibilidade para realizar a denúncia e a segurança das mulheres no processo de denúncia. O segundo, o sistema de cruzamento de informações entre as câmeras de monitoramento. O terceiro ponto importante, que é um processo de educação e formação para todos os agentes da segurança pública sobre os crimes contra a dignidade sexual das mulheres e o reconhecimento sobre essa situação de vulnerabilidade que as mulheres passam, para que a reincidência não aconteça. E o terceiro ponto, o quarto ponto, que é garantir instrumentos mais severos, especialmente contra a importunação sexual, que muitas vezes é deixada, é banalizada, é deixado como algo supérfluo, normaliza a importunação sexual como algo comum, inclusive ficam algumas figuras, às vezes até do bairro, já conhecidas por serem assim, e que isso vai gerando um contexto de insegurança que nenhuma mulher tem o direito ou merece passar. Portanto, a importunação, ela precisa ser mais severamente e, mais do que isso, passar por um processo de entendimento, e aí a tarefa nossa enquanto homens é fundamental, para que essa importunação sexual, ela não exista mais, porque é ela quem constrói essa sociedade machista que não assegura o direito da dignidade sexual das mulheres, ela que constrói justamente essas condições da insegurança, tá? Que uma mulher passa para poder se deslocar a qualquer local e, portanto, a gente vai tratar disso, inclusive protocolamos um projeto de lei que trata da importunação sexual como um crime que precisa garantir instrumentos de multas, instrumentos de penalidades para quem realizar esse tipo de crime contra a dignidade sexual das mulheres. Por favor, deputada Luciane Carminati. Então, primeiro eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Eu participei inicialmente contigo e, de fato, é uma pauta necessária, pertinente, muito dolorida, eu diria, muito dolorida. Quando a gente fala do abuso, da violência, da importunação, sejam de mulheres ou de meninas, talvez de meninas para nós, mulheres, choca mais ainda, mas as mulheres como um todo. Então, eu queria primeiro parabenizá-lo, dizer que nós estamos juntos nesta luta por todas as medidas e ações, mas eu quero também trazer uma informação que eu acho que é importante dentro da sua fala, quando se trata das câmeras de monitoramento, das câmeras de vigilância. Tem alguns municípios que estabeleceram convênios entre prefeitura, batalhão da Polícia Militar, CDL, empresas, e para que isso? Para que se pudesse utilizar de forma planejada esse monitoramento que tem no município como um todo, que não é só do poder público, mas do privado também.
Eu acho que a gente precisa avançar nesse sentido, né, para ter uma cobertura maior. Apenas isso. Pedir mais. Pai, Vossa Excelência, deputado Marquito, tem também depois o horário do partido, nós podemos colocar junto, né? Pode ser? Então, mais 5 minutos para Vossa Excelência. Incluímos junto o horário do partido, que são 3 minutos. Ah, tá bom. Ok? Pode fazer uso. E já entramos assim no horário dos partidos políticos também. Tá bom. Eu queria agradecer à deputada Luciane Carminati, porque foi um encaminhamento concreto da audiência. Então, se já tem uma perspectiva disso acontecer, é uma realidade. Se nós temos um sistema de monitoramento de câmeras que tem um diálogo, que cruzam, e que está acessível para os processos de investigação, é meio caminho andado. Grande parte desses crimes eles acabam não sendo investigados ou aprofundados por conta da ausência de informações, como, por exemplo, uma câmera dessa que poderia estar à disposição. Então, se é uma ação, acho que a gente pode caminhar juntos, tem todo esse trabalho e, certamente, a gente precisa dar esse passo, né? Eu queria, ainda assim, dizer que um dos encaminhamentos, deputada Luciane Carminati, foi que a gente deixar de criminalizar o debate sobre educação sexual. Porque a ausência da discussão e de um aprofundamento sobre educação sexual leva a uma sociedade altamente perigosa. E nós tornarmos esse debate um debate meramente oportuno, ou um debate que numa perspectiva de criminalizar essa discussão, ela torna esses adultos, essas pessoas que não têm essa discussão, essa amplitude e a normalização sobre as relações entre homens e mulheres, como propriamente dito. Então, é fundamental, e foi um dos encaminhamentos da audiência. Então, queria colocar essas propostas, dividir isso com os nossos colegas deputados, pedir o apoio. A audiência pública, ela aconteceu no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais, né? O deputado Zilli está aqui, é o presidente, então, a gente quer que esse debate avance nessa questão. A gente também produziu, em conjunto com as estruturas da Assembleia Legislativa, esse cartaz que já está sendo distribuído para colocar nos locais de circulação dos bairros, especialmente próximos das regiões de praia, agora durante o verão, de acesso às praias, para que as mulheres encontrem esses canais de denúncia oficialmente, para estabelecer esses indicadores e a gente ampliar esse debate, essa discussão, e especialmente a realização de políticas públicas efetivas e ações de segurança pública, mas também ações de educação para todos os envolvidos da sociedade. Então, acho que a Casa cumpre uma tarefa muito importante, que é aprofundar essa discussão, até porque muitos desses casos têm acontecido em áreas de trilhas, caminhos até a praia, acesso à praia, e a gente não pode tornar esses lugares, esses ambientes naturais, ambientes não permitidos para as mulheres por conta da violência. Esses lugares são lugares que todo mundo tem o direito de ir lá, de caminhar, de ter contato com a natureza, de poder ter acesso à natureza. Agora, não fazer isso por insegurança, não fazer isso por importunação, não fazer isso por assédio, não fazer isso por estupro, a gente não pode permitir que isso aconteça. A natureza para ser vivida, a natureza para ser aproveitada, é um lugar que todo mundo tem o direito de estar lá, e, portanto, esse debate ele é muito importante. A gente quer dizer que a gente está à disposição, e certamente todos os nossos colegas deputados e deputadas estão também entendendo essa discussão e a profundidade dela. É isso, senhor presidente. Eu quero, ainda em tempo de partido, eu sei que na casa a gente está caminhando para um debate muito profundo aqui sobre matérias que serão matérias que vão mudar a vida dos catarinenses e das catarinenses. Dentre elas, a gente tem o debate sobre a previdência dos servidores públicos estaduais, tem todo o debate sobre a contribuição previdenciária por conta do trabalhador e também por conta do Estado, no caso o patrão, e certamente essa casa vai ter que ter maturidade, porque só sobre a previdência nós temos 3 matérias tramitando aqui, uma do governo, uma de iniciativa popular e uma de iniciativa do legislativo. E é fundamental que essa casa saiba que, para discutir
Previdência Social, Seguridade Social, para debater direitos dos trabalhadores, é preciso tempo, é preciso ambiente adequado de discussão e é preciso garantir que a gente não tome decisões precipitadas, porque afeta milhares e milhares de pessoas, trabalhadores, assalariados, pessoas que fazem a diferença na sociedade catarinense. São professores, são professoras, são enfermeiros, enfermeiras, são médicos, são assistentes sociais, são servidores lá da base geral. Portanto, eu peço aqui que a gente tenha maturidade e tranquilidade e que esse debate seja longo e profundo pelo que ele representa na vida dessas pessoas. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Marquito. Na sequência, no horário dos partidos, inscrito para falar em nome do PL, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 16 minutos. Obrigado. Senhores deputados, quero aqui na tarde de hoje relatar o resultado da nossa reunião de uma audiência pública realizada na cidade de Araquari, na noitinha de ontem. Alguns fatos que foram levados por aqueles que participaram dessa importante audiência pública, pelos representantes do governo federal, pelos representantes do governo estadual, acerca da rodovia 280, da nossa BR-280, do trecho Araquari até São Francisco do Sul. É preciso contextualizar esse assunto da seguinte forma. Nós tivemos na administração passada, do governo passado, a aprovação nessa casa, por esses deputados, do investimento de recursos do governo estadual em rodovias federais. Ou seja, o ex-governador aportou cerca de 450 milhões de reais em rodovias federais. Então, para aqueles que nos acompanhavam e pediram ontem maiores explicações, inicia-se assim essa história. Obviamente que esses recursos foram disponibilizados porque o ex-governador se deitou em cima de um confortável colchão financeiro, proveniente da situação atípica da pandemia, ou seja, o governo do Estado deixou de gastar e recebeu mais de 5 bilhões e 700 milhões do governo federal em recursos destinados à saúde e também através do auxílio emergencial e de outros programas de fomento às empresas que passavam uma difícil situação naquele momento de pandemia da Covid-19. Então, ele ficou deitado em cima desse confortável colchão financeiro e, além de aportar recursos do governo, do dinheiro do catarinense em rodovias federais, ele pôde fazer o Plano 1000, o PIX, enfim, outras traquinagens, e ele assim saiu fazendo. Fato é que foram investidos nas rodovias esses recursos, porém, vale salientar que, quando foi aprovado aqui, nem um único centavo destinado ao trecho ponto 1 da rodovia 280, da BR-280. Nem um centavo foi destinado ao 2.1, 2.2 da 280. Daí nós já estamos falando de Guaramirim até Jaraguá do Sul. Isso é um fato. Nós estávamos aqui presentes e quem estava na legislatura passada se lembra muito bem disso. Desses recursos, 150 milhões deveriam ser destinados para o trecho 1 da 280. E só foram destinados porque houve uma intervenção aqui, durante a Comissão de Finanças e Tributação, do deputado Silvio Dreve, hoje atual secretário da Indústria
do governo Jorginho Melo e do deputado estadual Sargento Lima. Fomos nós que incluímos o trecho do 0.1 da rodovia 280, que é o trecho Araquari até São Francisco do Sul. Se não acontecesse isso, todos os recursos iriam para a região central e a região oeste do estado, 470 e a rodovia 163. Ponto. Isso é um fato. A mobilização se deu através de dois deputados, o deputado Silvio Drevo, do Partido Progressistas, e do deputado Sargento Lima, isso quando da votação do empenho desses recursos. Ora, o que acabou acontecendo? Sabe-se, Deus não, sabe-se lá o diabo, porque desses 150 milhões, apenas 50 milhões foram encaminhados para o trecho 1 da BR-280, ou seja, desse trecho que nós estamos fazendo menção a ele. Os outros 100 milhões foram destinados, dos 150, foram destinados para o trecho 2.1 e 2.2, Guaramirim e Jaraguá do Sul. Então, restou ali, para aquele trecho, que desde 2014, presidente, não recebia um único centavo do governo federal, seja lá quem estivesse sentado na cadeira do presidente. Ponto. Essa é uma realidade. Os únicos 50 milhões foram esses que foram aprovados na casa através de uma emenda do deputado Silvio Drevo, do deputado Sargento Lima, e posteriormente aprovado pela Comissão de Finanças, e posteriormente aprovado em plenário também. Acontece que as pessoas se esquecem dessa movimentação, senão nem mesmo aqueles 50 milhões iriam. Houve a mobilização por parte do governador Jorginho Melo de ir ao governo federal e fazer cumprir o combinado, que esses recursos empenhados nas rodovias federais deveriam voltar aos cofres do governo do estado de Santa Catarina. Assim não o fizeram. Certo? Próximo passo, me vem aqui o atual ministro da infraestrutura e anuncia 1 bilhão e 200 milhões para investimentos em rodovias no estado de Santa Catarina, para a infraestrutura. Eu quero saber de alguém aqui se já foram votados a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Se não está na previsão, não existe. Ou seja, até o dia de hoje, até esse exato momento, esses recursos não entraram no orçamento 2024. Ou seja, até agora trata-se de uma comunicação verbal, não está no papel. O tempo está passando, nós já estamos na metade do último mês do ano. Se isso tem que ser dito a verdade, não propaguem, não anunciem, não façam propaganda daquilo que ainda não está comprovado, não está no orçamento. Na dita reunião, a gente senta e acolhe todo aquilo que é nos repassado pelas pessoas que eram público da audiência pública. A audiência pública comigo, o povo fala. Pois bem, vamos para o segundo passo. No segundo passo, exigiram-se as emendas dos deputados federais. Na mesma noite da nossa votação, junto com a bancada federal, liguei para o deputado federal José Trovão e falei o seguinte: Zé, e aí, quanto que vocês estão destinando para 280 no trecho 1? Lima, fui voto vencido, nenhum centavo. Ou seja, o norte do estado é muito bom para buscar voto. Independente de partido aqui, estou dizendo, nem um único centavo. Vou agravar ainda mais. Os representantes do município, que fizeram ao largo, em toda a extensão da rodovia 280, liberaram a construção de loteamentos. Deputado Mário Mota, nenhum dos loteamentos interligados, ou seja, todo mundo que mora no loteamento é obrigado a utilizar como via a BR-280. Nenhum. E se fala de planejamento? Nenhum.
Não houve essa preocupação por parte do município. Nenhuma. Zero. Niente. E para quem não entende a complexidade desse programa, nós estamos programando aqui e nós estamos alardando da pujança do agronegócio de Santa Catarina e nós estamos à beira se Deus quiser, de mais uma super safra e nós vamos perder dinheiro para o estado do Paraná porque ninguém vai ficar mais de 6 horas para fazer 42 quilômetros. Isso é um absurdo. Juntamente com isso, a partir do dia 20 desse mês, as filas começam em São José dos Pinhais. Hoje, vindo para cá, saí às 7h30 da manhã de Joinville para chegar aqui às 11h30 da manhã. E não podemos nos comportar como um avestruz, enfiar a cabeça no buraco e fingir que nada está acontecendo. E por onde... Abre-se aspas, por onde sai o soja, entra o fertilizante, que ainda tem que passar por um processo de industrialização para praticamente 8 a 10 meses seguintes ser utilizado como fertilizante, como adubo químico para a plantação do próprio soja, que é o agronegócio, que é o que mantém e sustenta o estado de Santa Catarina em pé. Ora, qual a solução que nós temos? Não tem nada na previsão para o ano que vem. Nada. Não tem nada escrito no papel. Como eu disse aqui, dessa vez eu não quero pesar a mão em cima do governo de esquerda que nós temos. Mas ainda está tempo para isso ainda. Nós precisamos saber o que está previsto para ser gasto na nossa rodovia e, principalmente, aonde vai ser gasto. Aonde será gasto esse dinheiro? Porque o parlamentar aqui, ele não pode ser aquele cara que age como marido traído, que não sabe de absolutamente nada, não tem uma informação pontual para oferecer a ninguém. Araquari hoje paga. Fico pensando naquelas pessoas que ligam para as questões ambientais. O cheiro insuportável de soja apodrecido às margens da rodovia, ratos proliferando, porque ali tem um coxo de quase 30 quilômetros para eles poderem se alimentar. Pombo, um trânsito caótico, reconhecido pela Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal como o trajeto mais perigoso do Estado, com o maior número de acidentes com e sem vítima, o maior trânsito de carreta. Não existe aquilo. Só quem vai, depois das 3 horas da tarde, quem vai até Araquari entende o que eu estou falando. E nós estamos condenando o norte do Estado e não podemos contar com a nossa bancada federal, nem um centavo para a nossa região. Nem um centavo. Nós temos aí previsão para isso, sem falar da 101, que nós temos previsão agora para 2026. O tempo passa, gente. 14 caminhões por minuto estarão em frente à área urbana de Joinville na BR-101. Hoje já nos custa R$ 114 a hora parada de um caminhão. Quem que vai ser o imbecil que vai investir um centavo que seja no estado truncado, que não anda, que não tem mobilidade? Você não consegue trazer matéria-prima de lugar nenhum e não consegue colocar matéria pronta para outro. Por isso, eu peço a cada um dos deputados, se manifestem junto às suas bancadas e parem de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Nós temos aí uma responsabilidade muito grande, o setor produtivo está em desespero, porque nós sabemos que mais 3 anos o estado de Santa Catarina vai parar. Ele vai parar. E nós vamos perder os nossos investidores aqui no estado de Santa Catarina e eles vão migrar para outros estados. Esses outros estados vizinhos vão falar o nome, o estado do Paraná, está lá pedagiando as rodovias deles e estão recebendo investidores de todo o Brasil. De todo o Brasil. E nós estamos recebendo investidores, principalmente do estado de Santa Catarina, que estão saindo do estado sem mobilidade e estão indo para o Paraná pagar pedágio, porque lá tem mobilidade.
Lá tem mobilidade. Aqui não. Nossas rodovias federais e nossas rodovias estaduais precisam de uma atenção especial. Óbvio que sou da base do governo, é preciso mais uma manifestação para que a gente recupere esses 450 milhões que o governo anterior investiu em rodovias federais, para que a gente possa, pelo menos, as rodovias estaduais a gente conseguir entregar para o cidadão. Porque, caso contrário, o caos vai se instaurar no estado de Santa Catarina, dentro de curto prazo. Olhando numa linguagem administrativa, 3 anos é curto prazo. Na sequência, ainda no horário dos partidos políticos, o próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Consulto ao bloco. Alguém faria uso da palavra? Não temos ninguém inscritos. Na sequência, Bloco União, PSD e PTB. Também não temos oradores inscritos. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Inscrito para falar, deputado Neudi Sareta. Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, é com grande satisfação que venho compartilhar com vossas excelências uma conquista significativa para a área da saúde, especialmente para aqueles que enfrentam os desafios pela doença de Fabry. O medicamento beta-galsidase, uma terapia para tratamento de doença, foi recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação do SUS, a Conitec, na lista de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Em junho, o medicamento alfa-galsidase já havia sido incorporado à lista dos medicamentos do SUS, trazendo assim um alento para esses pacientes que sofrem com essa doença. Agora, portanto, o alfa e o beta estão incorporados, traz esse alento, como disse, e também queremos enaltecer aqueles que lutaram para que isso se concretizasse. Lembro aqui, inclusive, nessa tribuna, as vezes que solicitei, ainda este ano, fizemos documento em contato com a ministra da Saúde, da importância desses medicamentos, de serem incorporados, e vemos agora esse segundo medicamento, já que o primeiro em junho já havia sido incorporado, ser também incorporado. É bom lembrar que a doença de Fabry é uma condição progressiva, multissistêmica, afeta aproximadamente 1 a cada 100 mil pessoas no mundo. Seus sintomas iniciais, que incluem lesões na pele, dores crônicas, intolerância ao exercício, problemas de visão, alterações no funcionamento do intestino, inchaço, dor nas extremidades, compromete, portanto, significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Portanto, quero compartilhar essa notícia e dizer que esperamos que outros medicamentos que também para outras doenças estão sendo reivindicadas possam ser incorporados cada vez mais ao nosso Sistema Único de Saúde. E, senhor presidente, outro assunto que trago é um questionamento, inclusive, ao próprio governo do Estado sobre precariedades de rodovias, temos falado bastante aqui, mas, de acordo com lideranças do município de Descanso, está com o vereador Paulinho e outros, o prefeito municipal também, há 2 anos não são realizadas melhorias nas rodovias que cortam o município. Na SC 163, por exemplo, foi realizada a operação de tapa-buraco nos trechos Itapiranga a Iporã do Oeste. Na SC 496, operação tapa-buraco entre os municípios de Tunápolis e Belmonte. Mas na região de Descanso não tem obras, não tem tapa-buraco, não tem recuperação
da camada asfáltica. Lembrando que a SC-163 atravessa o perímetro urbano de Descanso e sua precariedade, causada então por essa deteriorização da camada asfáltica, com buracos, está colocando usuários em risco. Portanto, o questionamento, por que não é feito lá em Descanso? Há alguma bronca lá, alguma questão especial, há alguma discriminação ou simplesmente não está ainda na programação? Eu quero acreditar que não está na programação e, portanto, nós estamos mais uma vez pedindo para que seja feita essas melhorias. Fiz novamente documentos aqui, requerimentos, solicitações, pedindo urgência urgentíssima para a retomada dessas obras de tapa-buraco. A comunidade de Descanso pede encarecidamente. Deputado Ivan, lhe concedo uma parte. Deputado Sareta, eu queria só contribuir com o debate de Vossa Excelência, que realmente nós estamos enfrentando uma crise em questão de buracos nas rodovias. Ontem mesmo conversei com o secretário Jerry Comper a respeito de uma cratera que abriu na rodovia Beto Carreiro, tanto do sentido BR Beto Carreiro, quanto no sentido Beto Carreiro BR. Ontem passei lá, tinha 3 carros enfileirados, 3 carros eu presenciei, ninguém me contou, resultado de perda de pneu. E isso é muito ruim para a imagem do Estado, para a imagem do governo. Vossa Excelência tem toda a razão de fazer a reclamação. Não é, quero dizer que não é um privilégio, se é que pode se falar, da comunidade de Descanso, né? Mas é um problema que nós estamos enfrentando, secretário. Eu conversei com o secretário Jerry Comper, conversei também com o coordenador do DR da minha região. O que aconteceu foi que a empresa que venceu a licitação, que vinha executando esse trabalho, anteriormente ao período das chuvas, simplesmente abandonou o canteiro de obras, desapareceu. Então, nós estamos num processo emergencial, contratando uma nova empresa para poder fazer esses reparos. Então, o governo tem conhecimento e nós estamos tomando providência. Pedir desculpas a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a razão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan, pela sua contribuição. Incorporo a sua fala também, o meu pronunciamento, e vamos efetivamente torcer para que, o quanto antes possível, essas obras possam ser executadas. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta, o último horário pertence ao bloco Podemos, Republicano e Novo. Também não temos ninguém inscrito para se manifestar, portanto, fim do horário destinado aos partidos políticos. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas na ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.